O Supremo Tribunal Federal definiu em um longo julgamento a aplicação das medidas cautelares do Código de Processo Penal a parlamentares. Foram mais de 10 horas de julgamento. Partidos políticos pediram no Supremo que a aplicação a parlamentares de medidas cautelares fossem submetidas à respectiva Casa Legislativa em até 24 horas. Primeiro a votar, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, defendeu que a Constituição não determina o aval do Congresso nesses casos. Ao se afirmar que seu Congresso Nacional pode sustar um processo penal instaurado contra um de seus membros, isso seria o mais. Com muito mais razão, poderia sustar a medida cautelar penal, o que seria em tese o menos. Com o devido respeito, isso não passa de um paralogismo, na medida em que não há correspondência hierárquica entre os poderes conferidos pela Constituição ao Congresso para paralisar processos penais em curso e os alegados poderes para obstar medidas cautelares penais. Como tentei demonstrar, ao contrário, os poderes conferidos ao Congresso para sustar processos penais em curso são estritos, circunscritos às hipóteses especificamente limitadas na Constituição, pois as medidas cautelares penais não são instrumentais apenas ao processo penal, mas também meios de tutela da fase pré-processual investigativa e da ordem pública. O relator foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello. Prender miúdos e proteger graúdos é a tradição brasileira que nós estamos fazendo força para superar. Portanto, pelo princípio republicano, parlamentares, como quaisquer pessoas, só têm regime especial naquelas situações em que isso esteja expressamente previsto na Constituição. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. O que aconteceu no Brasil, e nós estamos enfrentando aqui em muitos outros casos, foi a naturalização das coisas erradas. As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 309 do CPP, com a redação da Lei 12.403, de 2011, ainda que alternativas à prisão preventiva, são, como o próprio preceito enuncia, diversas da prisão. Vale dizer, prisão não são. Não se admite que a lei, no âmbito criminal, e aí de acordo também com o que destacou o ministro Barroso, seja branda com alguns e rigorosa com os demais. Sem prejuízo, a Constituição consagra um estatuto especial para o congressista, estabelecendo prerrogativas destinadas à garantia das funções parlamentares, cujo exercício demandaria a proteção do ordenamento contra perseguições políticas. Não é possível que se possa impor ao judiciário assistir passivamente à prática de ilícitos em nome de garantias constitucionais intransponíveis, quando hoje já se concebe que não há nenhum direito absoluto que não possa ser transposto diante de um confronto aparente de princípios ou de valores com a ponderação que se impõe necessária. Sem juízes independentes, não há cidadãos livres. O fato inquestionável é que inexiste, senhora presidente, na história das sociedades políticas, inexiste qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. Não se pode minimizar o papel do Supremo Tribunal Federal e de suas decisões em matéria constitucional, pois tais decisões, em última análise, dão expressão concreta ao texto da própria Constituição.
E é por essa razão, e foi por essa razão, que o plenário desta Corte, ao julgar a ADIM 2797 do DF, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence, advertiu que o legislador não pode, a pretexto de editar lei interpretativa da Carta Política, aspas, opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal, guarda da Constituição, fecha aspas. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Marco Aurélio inicialmente votaram contra a aplicação das medidas cautelares a parlamentares. Entendo que o artigo 53 da Constituição, no caso o parágrafo 2º especificamente, protege o integral exercício do mandato parlamentar, ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em uma única hipótese, a mais grave de todas, prisão em flagrante por crime inafiançável. Dessa forma, estabeleceu implicitamente, por óbvio, não necessitaria estabelecer todas as hipóteses, a impossibilidade de qualquer outro tipo de prisão cautelar ou mesmo de medidas cautelares, que agora com essa nomenclatura, algumas são absolutamente idênticas a prisões cautelares ou mesmo a regimes de cumprimento de prisão. Nós vamos permitir, certamente, a aplicação da prisão provisória. E vamos arrostar, então, a literalidade do texto constitucional. E se digo que deputados e senadores não podem ser alvo da prisão preventiva, concluo que não se aplica, e não estou aqui a cogitar, do poder de cautela que é íncito ao judiciário, poder de cautela em geral. Não se aplica qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais. Vencidos nesse ponto, eles se juntaram aos ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que votaram para que a medida cautelar seja submetida ao Legislativo quando resultar no afastamento do parlamentar do exercício do mandato. A Constituição Federal, no artigo 53, parágrafo 2º, veda, de forma peremptória, a submissão dos membros do Congresso Nacional a qualquer tipo de custódia cautelar, como a prisão temporária ou a prisão preventiva, e somente admite sua prisão em flagrante delito quando se tratar de crime inafiançável. Se elas não implicarem o afastamento das funções parlamentares, não surge, a meu ver, a necessidade de remessa dos autos da investigação ou da ação penal a uma das casas do Congresso Nacional. Diante do empate, a questão foi decidida pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. A Constituição não atribui a um poder, no entanto, competência que possa ser descumprida por outra, porque, a meu ver, isso seria a morte do direito e a falência da democracia, que são os princípios marcantes do constitucionalismo vigentes no Brasil e em qualquer parte do mundo. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Por isso é que nós estamos aqui a tratar de uma matéria sujeita à jurisdição penal por determinação constitucional, mas para que não se tenha espaço de impunidade, quem quer que seja, contra uma decisão judicial cabem recursos, mas não cabem desacatos, não cabem observâncias. Tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular.
A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar sobre essa sessão de ontem. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, vamos aos efeitos práticos, né? Diante dessa decisão do Supremo, toda medida cautelar deverá ser submetida ao Congresso? Não. O que o Supremo definiu é que somente aquelas medidas que importem no afastamento ou suspensão do mandato parlamentar é que deverão ser apreciadas num prazo de até 24 horas pela respectiva casa. Então, nesse sentido, a palavra final em relação a uma medida que implique afastamento ou suspensão será feita após um juízo político do Congresso Nacional. Existem diversas medidas que podem ser decretadas, tanto na fase de investigação, na fase de inquérito, quanto na fase da própria ação penal. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ele elenca algumas medidas. Então, o afastamento da função pública não é a única medida que pode ser determinada. Um ponto que ficou definido ontem na sessão de julgamento é que legitimou exatamente a postura do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade e competência para poder determinar todas as medidas cautelares que se fizerem necessárias em relação ao caso concreto envolvendo o parlamentar. No entanto, somente aquela que interferir no exercício, na liberdade do mandato parlamentar, é que deverão ser apreciadas pela respectiva casa num prazo de 24 horas, assim como acontece nos casos de prisão em flagrante, em que a própria Constituição prevê exatamente esse encaminhamento, né, da prisão em flagrante por crime inafiançável, que é a única hipótese em que um parlamentar pode ser preso, para a deliberação do Congresso. Então, essa análise, esse crivo do Congresso, ele é um crivo político, não diz respeito não é uma análise judicial, mas fica a cargo exatamente do Congresso decidir, então, agora, não só em relação às prisões em flagrante por crime inafiançável, nas situações de afastamento do mandato parlamentar e também nas hipóteses da ação penal, quando vier a ser apresentada, e aí o Congresso também pode se manifestar quanto à suspensão dessa ação penal. Gisele, rapidamente, até que ponto a decisão influencia o caso do senador Aécio Neves? Ela influencia na medida em que, a partir dessa decisão, que foi uma decisão por maioria, depois de tanto tempo de julgamento, tantas horas, o Senado agora poderá reavaliar exatamente essa medida que foi determinada pela primeira turma do Supremo, que afastou do mandato de senador o senador Aécio Neves. Então, o Senado agora poderá rever, analisar essa decisão do Supremo Tribunal Federal para verificar se ela deve permanecer ou não. Então, o Senado tem agora a oportunidade de deliberar sobre essa medida que foi determinada pela primeira turma do STF. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas explicações. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.